Olá pessoal, então nós vamos finalizar agora o nosso estudo sobre conjuntos numéricos, falando sobre os dois últimos conjuntos que ainda nos faltam, que são os números irracionais e os números reais. Tá? Nós já vimos até aqui que números racionais são todos aqueles números que a gente pode escrever na forma de fração, utilizando como termos dessa fração números que são inteiros, certo? Além disso, a gente viu também que os números racionais, quando nós os escrevemos na forma decimal, nós podemos ter duas situações. Ou vai ser um decimal exato, ou vai ser um decimal que é infinito e periódico. Pois bem, tem uma situação agora, que são aqueles números que são decimais, que são infinitos, mas que não são periódicos. Quando eu digo isto, quer dizer que eu olho para estes números, olho para as suas casas decimais e eu não consigo enxergar o período, eu não consigo perceber a repetição. E estes números, então, eles são chamados de números irracionais. Tá? E faz muito sentido, porque aquilo que não é racional, obviamente, tem que ser irracional, ou não racional, Mas a gente usa o termo irracional. Tá? Então, alguns exemplos de números irracionais, certo? Raiz quadrada de 2. Que vai ser esse número aqui, ó, 1,41, 42, 135. Percebam que ele é um decimal, mas a gente não consegue enxergar aqui o período. A gente procura e não encontra porque ele não existe. Tá? Raiz quadrada de 3, 1,73, 20, 50. A gente também procura o período e não encontra porque ele não existe, tá? Não existe esse período. E o mais famoso número irracional é o π, 3,141592, Nós não enxergamos o período. Só para registrar, quando a gente trabalha com cálculo, a gente geralmente pega duas casas decimais. Então, quando nós formos fazer cálculos envolvendo raiz de 2, nós, na maioria dos casos, tá, usaremos 1,41, a raiz de 3, 1,73, o π, 3,14. E aí, os nossos cálculos, eles terão valores, terão resultados aproximados, Mas isso é bem comum. Bom, de um modo geral, a gente pode dizer assim, que todas as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos são números irracionais. Bugaram? Calma. Por exemplo, o número 9, ele é um quadrado perfeito porque ele tem raiz quadrada exata, que é 3. O número 16 também é um quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada exata, que é 4. Percebam que o 2 e o 3, eles não são quadrados perfeitos, porque eles não têm raízes quadradas exatas. Então, as raízes quadradas daqueles números que não são quadrados perfeitos serão números irracionais. E a gente vai ter então, como eu coloquei ali, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, Todos esses valores aqui, inclusive o raiz de 2 e o raiz de 3 a gente está enxergando, mas todos esses valores aqui serão números irracionais. Porque nessas raízes nós temos, como radicando, quadrados que não são perfeitos. Tá?
Então estes são os números irracionais e a grande diferença deles em relação aos números racionais é que os irracionais eles são infinitos, mas eles não são periódicos, tá? Tu não encontra repetição. Amarrando tudo agora, tá? Nós estudamos os números naturais, que o símbolo é o N, né, com a barra. Estudamos os inteiros, que é a letra Z. Estudamos os racionais, que é a letra Q. Os irracionais tem um símbolo que a gente encontra às vezes para eles, tá? Que seria a letra I com a barra, mas é um símbolo que não é oficial, tá? Dá para usar? Dá. Eu geralmente não uso, isso depende muito de cada professor, de cada livro, né? Porque é um símbolo que não é oficializado, digamos assim, mas dá para usar sem problema, tá? O que acontece? A gente tem que perceber o seguinte, que os números naturais, né, que é ali o 0, 1, 2, 3, 4, 5, eles estão dentro dos números inteiros, né? Porque todo número que é natural também é um número inteiro. Por isso que eu escrevo assim, né? O conjunto N está dentro do conjunto Z. A gente sabe que os números inteiros, todos eles podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que é inteiro também é um número racional. Tá? Aprendemos agora, né, que existem os números que não são racionais e que, portanto, são irracionais. Né? Que são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração, com termos inteiros, e quando escritos na sua forma decimal, né, nós teremos decimais infinitos e não periódicos, tá? Irracionais. Então, quando eu junto os números racionais, que são aqueles que eu consigo escrever na forma de fração, e que vão ser decimais exatos ou decimais infinitos e periódicos, com os números irracionais, que são aqueles que eu não consigo escrever na forma de fração, né, e que são infinitos e não periódicos. Quando eu junto tudo isso, eu tenho um outro conjunto, que é chamado de conjunto de números reais, tá? E digamos assim, ó, que o conjunto dos reais é formado por todos aqueles números que nos interessam, né? Eu juntei tudo numa coisa só agora, tá? Então aqui eu tenho um número quebrado, tenho um número inteiro, tenho um número que é decimal exato, tenho um número que é decimal infinito e periódico, tenho um número que é decimal infinito e não periódico. Tudo isso é número real, certo?